O teorema de Stokes, a gente vai ver uma generalização do teorema de Green para o R3, tá? E ele é fundamental para determinados resultados, principalmente aí em mecânica dos fluidos, né, escoamento de fluidos, tá? Mas de forma geral são resultados bem interessantes. A gente vai definir primeiro algumas coisas que a gente precisa para o teorema de Stokes. A primeira delas é uma noção de porção de superfície regular, ou simplesmente a ideia de que é uma parte de uma superfície, né? Então, o que a gente quer quando eu falo em porção de superfície regular é que o meu conjunto do domínio onde a superfície está definida, seja um conjunto compacto com fronteira C1 por partes, ou seja, ela pode ser dividida aqui, uma particionada, a gente já viu lá atrás, né? Particionada em um número finito de pedaços, onde cada um pedaço é uma função de classe C1. A minha superfície também ela é injetora, a gente vai ver que isso aqui é necessário para evitar que ela tenha interseção, né, entre ela com ela própria, com outros pontos do domínio, e seja de classe C1 também nesse meu conjunto A. Que o produto vetorial dos vetores tangentes em todos os pontos seja não nulo, tá? Ou seja, eu posso definir o vetor normal em todos os pontos da minha superfície. Essa é a definição de superfície regular. Dada uma superfície regular, eu tenho a definição da minha fronteira do meu conjunto A, vai ser necessariamente uma curva simples, fechada, C1 por partes, tá? Cuja imagem vai dar exatamente a fronteira de A. A partir dessa fronteira de A, eu posso definir, então, uma curva na minha superfície, que é a composição da minha curva do domínio com a minha função sigma, tá? Então, a gente tem aqui um desenho para a gente dar uma olhada, né? Basicamente, o que acontece eu tenho um intervalo AB, né? Pela função gama, isso vai me definir a minha fronteira do meu conjunto A. Esse é meu conjunto A, tá? Essa parte interna aqui. O meu conjunto A, quando aplicado na função sigma, me dá exatamente a imagem que é a superfície correspondente, tá? E quando eu faço a composição do sigma pelos pontos aonde eu tenho aqui a minha fronteira, ou seja, a composição da sigma com a gama, isso me dá a gama maiúscula, né? A gama maiúscula, que é a composição, e ela me leva do intervalo AB na fronteira da minha superfície, tá? Então, esta é a fronteira da minha superfície. Bom, voltando ali atrás, então eu tenho definido aqui já perfeitamente o que é a fronteira do meu domínio e o que é a fronteira da minha superfície. Bom, eu tenho que a minha sigma é injetora e de classe C1, então a minha gama maiúscula também é uma curva simples, fechada e C1 por partes, só que é claro que na superfície, tá? E é a fronteira da minha sigma de A. Agora, eu preciso definir o que é a orientação positiva da minha curva gama em relação ao vetor normal da superfície. E a ideia é simples, eu vou me deslocar sobre a fronteira desde que eu esteja posicionado na mesma forma que o vetor normal. Ou seja, como se eu imaginasse como se eu estivesse de pé sobre a fronteira com a cabeça voltada na direção do vetor normal, tá? Na mesma direção do vetor normal. E se nessa situação a minha superfície estiver à esquerda, então eu digo que ela está orientada positivamente. Nessa figurinha aqui, ó, você observa que se ao percorrer do A ao B, a gama percorre este sentido, a gama maiúscula,
Então significa que isso é uma orientação positiva, porque se eu me posicionar aqui como no vetor normal, posicionar de pé nesse sentido, a minha superfície vai estar à esquerda, né? Para facilitar um pouco nossa vida, tem um resultado que diz que se você tem uma orientação positiva na fronteira do domínio, então quando eu pegar a composição, ela vai estar orientada positivamente em relação ao vetor normal, tá? Então, se eu tenho aqui a orientação positiva dessa fronteira, lembra que a orientação positiva é se eu caminho sobre a fronteira, quando eu percorro de A até B, a área que eu estou delimitando está à minha esquerda. Se eu tenho essa orientação positiva, então a minha composição também vai estar com orientação positiva. Ok? Bom, dito isso, a gente pode enunciar o teorema de Stokes, tá? A demonstração do teorema de Stokes é bastante complicada, né? A gente acho que não cabe aqui no curso, é melhor a gente entender o que ele significa. Então, se eu tenho uma superfície ou uma porção de superfície irregular de classe C2, ou seja, eu tenho todas essas condições aqui serem satisfeitas, tá? Mais um pouco mais, né? Porque eu preciso não só que seja de classe C1, mas que seja de classe C2. Um aberto que contenha o meu domínio. E um campo vetorial de classe C1, num aberto contendo a minha superfície. Então, o campo vetorial está definido na minha superfície. Então, o teorema de Stokes diz que a integral do meu campo vetorial na minha fronteira, na minha curva gama da superfície, ela é igual à integral na superfície do rotacional do campo pelo vetor normal ds. Tá? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que a integral do campo vetorial na minha superfície. Tá? Então, ele relaciona a integral da borda desta superfície com a integral do rotacional do campo dentro da superfície. Tá? Você vê que isso é muito análogo ao que a gente tinha no teorema de Stokes. O teorema de Stokes fazia coisa parecida, só que fazia no R2. Tá? Aqui nós estamos no R3. Então, o teorema de Stokes a gente vai ver, uma generalização do teorema de Green. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, ó. E esse exemplo eu vou utilizar justamente o último exemplo que a gente viu no vídeo anterior, né? Ou seja, a gente vai pegar o mesmo campo, tá? A mesma superfície, o mesmo domínio, e eu vou usar o teorema de Stokes para calcular a integral do rotacional do campo na minha superfície sigma. Nós temos o A igual a esse conjunto, a gente já definiu lá. Nós já vimos que uma parametrização da fronteira, para a visão do círculo unitário, é cosseno de t seno de t. Essa é uma parametrização positiva, né? É fácil perceber, porque aqui você tem quando t é zero, oxa, não estou conseguindo desenhar o gráfico aqui. Vamos lá. Então, vamos lá de novo. Aqui, ó. Quando t é zero, vai ficar assim mesmo. Desistir. E eu estou nesse ponto aqui. Então, esse é o ponto para t igual a zero. Quando eu cresço isso aqui em direção, por exemplo, a π sobre 2, eu estou vindo nesse sentido e vou chegar aqui. Depois π e, finalmente, 2π. Então, você vê que eu estou percorrendo nesse sentido. Esse sentido, a minha área está aqui à esquerda. Tá? Portanto, ela está com orientação positiva. Então, essa é uma parametrização positiva da fronteira de A. Então, se eu pegar para obter a minha gama maiúsculo, basta eu utilizar a composição dessa gama minúscula com a sigma. Tá? Com a sigma. Eu vou obter a gama maiúsculo. Então, a parametrização da fronteira da superfície vai estar orientada positivamente em relação ao normal, né? Que vai dar, então, por sigma da gama minúscula de t. Então, eu vou substituir aqui
no lugar U. Então, aqui é U e V. Então, vai aparecer cosseno T, seno T. 2 menos cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de T. Tá? Então, ficou cosseno T, seno T. 2 menos cosseno ao quadrado de T menos seno ao quadrado de T. Ora, cosseno ao quadrado de T mais seno ao quadrado de T é 1. Então, eu vou subtrair 1 aqui, vai dar cosseno T, seno T, 1. Essa é a parametrização da minha fronteira. Mas o teorema de Stokes diz que a integral do rotacional, do campo vetorial rotacional, na minha superfície sigma, é igual à integral na minha fronteira gama do campo vetorial com relação a essa integral de linha, né? Integral de linha. Bom, mas a integral de linha na curva gama é a integral do meu intervalo. O meu intervalo é de 0 a 2π. Então, eu tenho a integral de 0 a 2π do meu campo vetorial na função gama de t, multiplicado pelo derivada do vetor, derivada do da minha curva, né? O meu vetor tangente à curva, tá? dt. Então, f aplicado na minha função gama, a minha f é y. Então, é y. Então, y aqui é seno de t, por exemplo, aparece o seno de t. Depois é 0. Então, eu tenho 0. E x mais z. X mais z. Esse aqui, né? X mais z. Então, x dá cosseno de t mais 1. Mais 1. Esse é o meu f aplicado na função gama. Vezes a derivada da gama. A derivada da gama vai dar menos seno t, cosseno t e 0. dt. Fazendo o produto vetorial, vou ter menos seno ao quadrado, 0, 0. Então, ficou a integral de 0 a 2π de menos seno ao quadrado de t dt. Isso aqui eu posso substituir usando aquela velha fórmula da soma do cosseno, né? Essa fórmula é bastante útil para fazer integral. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de... cosseno de 2v é cosseno ao quadrado de v menos seno ao quadrado de v. O que eu quero é esse cara. Então, esse cara aqui é 1 menos seno ao quadrado de v. Portanto, eu fico com cosseno de 2v igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de v. Isolando aqui o seno ao quadrado de v, vai dar cosseno de 2v menos 1. Né? Trocando o sinal aqui, eu vou chegar então a menos meio de 1 menos cosseno de 2t, integral de 0 a 2π. Fazendo essa integral, isso dá t, dá menos seno de 2t sobre 2, substituindo de 0 a 2π. O seno, quando eu substituo em 0, quando eu substituo em 2π, dá 0, então não vai influenciar em nada. O que influencia aqui é o t, e o resultado vai ser 2π menos 0, dá 2π, multiplicado por menos meio, dá menos π. Portanto, a integral do rotacional desse campo foi menos π. Se a gente lembrar lá da aula anterior, né, ou do vídeo anterior, o que a gente calculou foi exatamente isso, ó, que o rotacional era menos π. Só que aqui deu muito mais trabalho, né, porque eu fiz a integral do rotacional, tive que calcular o rotacional e tive que fazer a integral. Tá? E aí eu cheguei no mesmo resultado que eu encontrei aqui usando o teorema de Stokes. E o teorema de Stokes é interessante porque ele elimina o rotacional e a minha integral pode ser feita apenas em cima da curva correspondente à fronteira da minha superfície. Tá? O que facilita bastante as contas. O segundo exemplo que a gente vai ver aqui, ele mostra justamente que o teorema de Stokes é a generalização do teorema de Green, né? Então, eu vou considerar aqui duas funções P e Q do R2 nos reais, de classe C1, uma região com fronteira C1 por partes, uma parametrização com orientação positiva da minha fronteira de R. Ora, eu tenho tudo isso aqui no R2. O que eu vou fazer é transferir isso para o R3, porque é o R3 que eu vou usar o teorema de Stokes.
Então eu vou definir o meu campo vetorial como sendo o P, o Q e a terceira função como sendo 0, tá? Porque eu estou simplesmente transladando ela no espaço, né? O meu domínio, minha região R também, x, y, 0, com x, y pertencente a R. E a minha parametrização sai direto, né? Que é x de t, y de t, 0. É a parametrização da fronteira da minha região R barra. O vetor, já que isso é uma superfície plana, o vetor normal é o vetor que aponta na direção do eixo Z, né? Logo, se eu for aplicar o teorema de Stokes vale, eu posso aplicar, ou seja, a integral nessa região do meu campo vetorial na fronteira da região é igual à integral do rotacional de f vezes o vetor normal nessa superfície, tá? Bom, mas essa primeira parte aqui, que é a integral de gama, vai ser a integral do meu intervalo AB, onde não está definido aqui, mas é o intervalo AB, né, do domínio da minha curva gama, o meu campo vetorial, que é o PQ0, e multiplicado pela derivada da gama, né? A derivada da gama aqui vai ser a derivada de x, a derivada de y e a derivada de 0 é 0. dx, y, 0. dt. Fazendo o produto vetorial, vai ficar p dx dt. Eu simplifiquei aqui, eliminei o par x, y só para simplificar a notação, tá? Mas ele é aplicado no ponto x, y, tanto ele quanto a derivada. Q dy dt, 0, 0 não precisa colocar, integral dt. Ora, isso aqui é exatamente o que a gente denotou por a integral de linha, né? Na curva gama, de p dx mais q dy, tá? Que é a integral do meu campo vetorial. Bom, esse é o primeiro lado. Agora, o segundo lado, olha só o que acontece. O rotacional dessa função f que foi dada aqui, se vocês fizerem as contas, vocês podem verificar, ele corresponde exatamente a menos dq dz, dp dz e dq dx menos dp dy. Só que eu tenho que pegar o rotacional e multiplicar pelo vetor normal. O vetor normal é o vetor na direção do eixo Z. Então, é 0, 0, 1. Isso vai multiplicar por 0, esse por 0, esse por 1. Então, ficou só a diferença dq dx menos dp dy na minha região definida no espaço. Só que a minha região definida no espaço é a mesma região definida no R2, né? Eu não fiz nada, eu só acrescentei uma terceira coordenada. Então, isso é igual à integral da minha região dq dx menos dp dy. Agora, se eu substituir essa parte que eu encontrei aqui e essa parte que eu encontrei depois, eu tenho exatamente o quê? O meu teorema de Green, tá? Então, você vê que o teorema de Green é um caso particular do teorema de Stokes. Ou Stokes é uma generalização do teorema de Green.